Depois é João, capítulo 1, versículo 29. Depois, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Êxodo 2, 12, versículo 5. Ou, se você achar mais fácil, acompanha no nosso telão. Amém. Diz assim, eu vou ler até o 11. O cordeiro será sem defeito. O cordeiro será o que, irmãos? Sem defeito. Macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue, pegarão o que, irmãos? Pegarão o que, irmãos? Um pouco do sangue, e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimem. É assim que vocês devem comer o cordeiro, já prontos para viajar. De que maneira? Prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Diga, sandálias nos pés, cajado na mão. Comam depressa. É a Páscoa do Senhor. Diga, é a Páscoa do Senhor. João, capítulo 1, versículo 29, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, diz assim: no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O que João Batista disse? Glórias a Deus. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7 até o 8, e aí a gente encerra a leitura inicial. Diz o apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento. Pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso nós celebramos a festa não com velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com um pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Você pode dizer amém para essa palavra? Senhor, nós submetemos e nos entregamos totalmente a Ti, que Teu Espírito mova, Senhor, a Tua palavra em nossos corações, nos ensinando e nos alimentando nesta manhã. É o que nós oramos para a glória do nome de Jesus. Amém e amém. Vocês podem se assentar, por favor. Hoje, nessa manhã de Páscoa, vale a gente lembrar que a Páscoa ela não é uma exclusividade do cristianismo. Aliás, nós importamos a Páscoa por ser um feriado e uma cerimônia judaica. E o que significava a Páscoa? O que significa a Páscoa para os judeus? Eu sei que os irmãos sabem, mas a título de colocar todos aqui na mesma página, eu preciso fazer essa menção e lembrar. A Páscoa celebra a libertação dos judeus do Egito. Essa noite aqui, aliás, nesse episódio que nós lemos em Êxodo 12, Deus está dando instruções ao seu povo, porque naquela mesma noite passaria o anjo da morte, iria promulgar um grande juízo em todo o Egito. Todo primogênito seria morto naquela terra, mas sobre as tendas de Israel, onde o cordeiro tinha sido morto, cuja carne estava sendo comida e cujo sangue estava sendo marcado nas casas, o anjo da morte não poderia entrar. Você pode dizer amém por isso? Porque aquela casa estava marcada com o sangue da aliança, estava protegida pelo Cordeiro de Deus, que daqui a pouco nós vamos falar. Então, essa data é uma data solene para os judeus. Ela marca uma nova etapa da história do povo de Israel, aquele povo
povo que por séculos fora maltratado pelo Egito, fora escravo em terra estrangeira, agora eles são livres. Agora eles estão caminhando para uma terra que mana leite e mel, uma terra boa e ampla, a terra prometida a Canaã, que Deus já havia prometido ao pai da fé, Abraão. Isso é a Páscoa judaica. Mas a Páscoa, mesmo que sendo um feriado judaico, ela tem um sentido, já tinha um sentido simbólico e profético para nós. Quanto é que Jesus, o martírio de Jesus, o sacrifício de Jesus, ocorreu em que feriado judaico? Na Páscoa. Não é à toa, não foi na festa de Pentecostes ou qualquer outra cerimônia e festividade que os judeus também, de maneira solene, comemoram. Jesus, ele morreu durante a Páscoa. Ele morreu durante a sexta-feira, ele ressuscitou no domingo de Páscoa, e isso não é sem sentido, isso já era uma prefiguração lá atrás, porque assim como o cordeiro foi morto lá no Egito, simbolizando o sacrifício para a liberdade do povo de Israel, também para nós, o cordeiro foi morto para que nós também fôssemos livres, não apenas do Egito, mas do mundo e de seu faraó, a saber, o diabo, de todas as maldições e implicações que o pecado havia nos legado. Então, há um sentido literal da Páscoa, mas há também um sentido profético da Páscoa, e em ambos há uma figura central, que é o cordeiro. Qual é a figura central da Páscoa? O cordeiro. Você vê que Deus está dando instrução aqui, olha, todo mundo, toda a família tem que ter um cordeiro. Se o cordeiro for grande demais para uma família, chama a outra. Se alguém for pobre demais e não tiver um cordeiro, por favor, junte com ele. Mas todos têm que comer da carne do cordeiro. Todos têm que ter a marca do sangue. Ninguém pode ficar de fora. Aleluia. E a gente ama saber que João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo, todos, de tal maneira que deu o seu cordeiro na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tenha a vida eterna. Olha como Deus fazia questão que todo o povo de Israel, todos os seus filhos, participassem da celebração da liberdade, e também na cruz do Calvário, Deus fez questão que todos os seus filhos tivessem acesso à liberdade e à salvação plena. Eu posso ouvir um amém? Então, como um tema central, como um símbolo central da Páscoa, nós temos o cordeiro, não é o coelho, é o cordeiro. Eu vou pregar aqui 40 minutos para a glória de Deus, e você não vai me ver falando de coelho nem de chocolate, mas você vai me ouvir falando de cordeiro, carne e sangue, porque é disso que trata a verdadeira Páscoa cristã. Você pode dizer glórias a Deus por isso? Aleluia. E por que o cordeiro, ele é um tema central? Porque ele simbolizava o sacrifício de Cristo Jesus e a missão que Deus queria realizar na terra. Olha o que diz Lívia em Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15. O que isso simboliza para nós? Tinha um simbolismo para o judeu, mas também tem um simbolismo para nós. Visto, pois, que os filhos, quem tem participação? Diga, filhos. Quantos filhos de Deus eu tenho aqui? Aleluia. Visto, pois, que os filhos têm participação comum, de quê, irmãos? Carne e sangue. Para aí rapidinho, note que lá na Páscoa, você tinha que pegar o cordeiro e comer a sua carne e usar o seu sangue para marcar a sua casa. Olha o que o texto no Novo Testamento em Hebreus diz. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de quê? Carne e sangue, também Jesus, igualmente, participou dessas coisas, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Você pode aplaudir o Senhor? Oh, aleluia! Uau! Glórias a Deus, família! Meu Deus! Assim como todo aquele povo foi liberto do Egito, liberto da escravidão, Jesus, o nosso Cordeiro Pascal, nos libertou do pavor da morte, do pavor da escuridão,
do pavor da escravidão, do pavor do medo, das privações e da necessidade. Em João, capítulo 6, versículo 53, a gente vai ver esse carne e sangue de Jesus nos produzindo vida. Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que se vocês não comerem o que, irmãos? A carne do Filho do Homem, e não beberem o que, irmãos? O seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne, disse Jesus, e bebe o meu sangue, tem o que, irmãos? Vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Aleluia. Por isso Jesus falou, ele não pode morrer eternamente, porque eu vivo pelos séculos dos séculos, e quem de mim se alimenta, por mim viverá. Eu sou o verdadeiro cordeiro. Aqueles judeus, embora tendo comido um cordeiro animal, eles morreram no meio do deserto. Somente os seus filhos chegaram até a Canaã, mas eu e você temos um cordeiro superior. Aleluia. E ainda que essa carne desfaleça e morra, naquele grande dia, quando a trombeta soar, nós vamos nos encontrar com Ele para uma vida eterna. A morte não tem mais domínio para quem está em Jesus, o verdadeiro Cordeiro. Gente, que coisa maravilhosa, quando você passa a entender que desde os primórdios das Escrituras Sagradas, esse Cordeiro já estava revelado. Lá desde o jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, já havia um simbolismo, porque quando eles pecaram, eles descobriram que estavam nus, e envergonhados, eles se esconderam da presença de Deus, para que a vergonha da nudez, para que a vergonha do pecado de Adão e Eva pudessem ser cobertos, Deus teve que matar um animal para fazer vestes de pelos de animais. Quantos leram isso? Está implícito. Fala que Deus fez ali pelos, vestes para eles de figueiras e de pelos de animais. Um animal foi morto para que a vergonha do pecado do homem pudesse ser coberta. Já desde o Éden, já havia um prenúncio de que um cordeiro teria que morrer para que a absolvição dos pecados dos homens pudesse ser realizada. Eu posso ouvir um amém? Vejo isso em Gênesis capítulo 22, quando Abraão e Isaque estavam caminhando para o Monte Moriá. Quem deveria morrer? Isaque. Quem deveria estar ali sacrificado sobre o altar? Isaque. Mas o que Abraão falou? Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. E quando ele chegou lá diante do altar, Deus falou para Abraão: Abraão, não faças tal coisa. Eu provi um cordeiro no lugar de Isaque. Aleluia. Maravilhoso isso. Por isso que Jesus, nesse discurso em João 6, ele vai falar para a multidão: olha, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Eu, no meu íntimo, eu entendo que quando Jesus falou isso, estava falando desse dia, que Abraão entendeu, teve a revelação: uau, assim como Isaque está sendo poupado, a humanidade será poupada da morte pela Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. Jesus disse: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Quantos estão alegres nessa manhã? Abraão viu pela fé. Nós já sabemos que ele desceu, que ele viveu, que ele morreu e que ele ressuscitou. Se Abraão, pela fé, ele pôde constatar essa alegria, quanto mais nós, que está consumado essa vitória. Amém ou não amém? Devemos nos alegrar no Senhor. E agora, nesse texto que nós lemos em Êxodo 12, a gente vê na instituição da paz que o cordeiro deveria ser sem defeito. Como deveria ser o cordeiro? Sem defeito. Como deveria ser o cordeiro? Sem defeito. Por quê? Porque ele já era a representação de quem, irmãos? Jesus. Olha o que diz lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Espero que a Lívia tenha tomado café, que tem bastante texto. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, diz assim: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso, irmãos, sangue de Cristo. Como o quê? De um
cordeiro. Como que é esse cordeiro? Sem defeito e sem mácula. Uau. Dá só um aleluia. Porque você leu comigo lá em Êxodo 12. O cordeiro tem que ser sem defeito. Pedro, 4.000 anos depois, está falando, porque nós fomos resgatados pelo sangue do cordeiro. Cordeiro este, sem defeito e sem mácula. Aleluia, aleluia. Ele em tudo foi tentado, ele em tudo foi exposto, mas nele não há pecado, nele não há mancha. Ele é totalmente bom, totalmente santo, totalmente justo, totalmente fiel, totalmente verdadeiro. Não há uma parte sequer que ele possa ser acusado, que ele possa ser maculado. Jesus é o Cordeiro perfeito, sem defeito e sem mácula. Agora, a pergunta é, por que que alguém tinha que morrer? Por que Jesus tinha que morrer? Porque um cordeiro, ainda que um animal, tinha que morrer. Essa já era uma sentença que Deus havia dado a um homem, dizendo, no dia que você pecar, certamente você morrerá. E por isso que o Romanos 6 vai nos ensinar que o salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida eterna, porém, a parte A vai nos constatar isso, que o salário do pecado é a morte. Pecou, o que tem por consequência? Morte. Alguém tem que morrer. Por isso que quando Adão e Eva pecaram, alguém ali já morreu para que a exposição da sua nudez, da sua vergonha, tivesse que ser coberta. E isso já estava prefigurado. Quando Deus faz a sua aliança com o povo de Israel, ele começa de novo a prefigurar essa substituição da morte pelo pecado. O que os homens tinham que fazer? Os homens tinham que oferecer um cordeiro para o sacerdote pela purificação do seu pecado. O que os homens tinham que oferecer? O que os homens tinham que oferecer, Renato? Um cordeiro pela expiação do seu pecado. E como é que era isso? Ele chegava no templo. Se alguém estivesse aqui, eu ia pedir para a pessoa ser o meu cordeiro, mas Rafael não está aqui. Tem problema. Vem cá, meu cordeirinho. Então, o cordeirinho mais tinha que ser macho, né? Vamos fingir que é macho. Então, eu chegava aqui diante do sacerdote, falava, sacerdote, eis aqui o meu cordeiro pelo meu pecado. E aí, o homem colocava a mão sobre o bichinho. Olha que bichinho mais bonito, gente. Botava sobre o bicho, com todo carinho, tá, gente? E entregava o bicho na mão do sacerdote. O sacerdote, quer que eu faça parte também? O sacerdote imolava o cordeiro? Não, essa parte é pesada, eu não vou conseguir fazer. Então, o sacerdote pegava o animal, trazia para a parte interior, segunda parte do templo, ali onde havia o propiciatório, o altar, e matava aquele cordeiro. Com o sangue, ia queimar aquele cordeiro. Com o sangue daquele cordeiro, ele pegava e aspergia sobre o ofertante, sobre a sua família, como que dizendo, estão perdoados os teus pecados, você está purificado da sua iniquidade. Todo ano, pelo menos, todo homem judeu tinha que peregrinar até o templo, e diante de um sacerdote oficial, oficializar essa cerimônia, trazer um cordeiro sem defeito algum, que ele morreria pelos seus pecados, e aquele sangue seria aspergido sobre si. A igreja entendeu esse ritual? Amém ou não amém? Mas olha o que vai dizer Hebreus capítulo 9, versículo 9. Hebreus capítulo 9, versículo 9. Para aqueles que são experimentados na palavra e querem aprender muito sobre os rituais judaicos e o seu significado no Novo Testamento, vale muito a leitura atenta e estudiosa do livro da carta aos Hebreus. E sugiro comprar uma Bíblia comentada ou um próprio livro falando sobre a carta aos Hebreus, porque é de riquíssimo entendimento. Hebreus capítulo 9, versículo 9, fecha parênteses. Olha o que ele vai dizer. Isso que eu acabei de explicar aqui, isso é uma parábola para a época
presente. A igreja está lendo aqui comigo no telão, vamos lá? Isso é uma parábola para a época presente, na qual se oferecem dons e sacrifícios, embora estes, no que diz respeito à consciência, sejam o quê, irmãos? Ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta o culto. Aí, irmãos, pula para o versículo 23 e leia atentamente comigo, versículos 23 até o 28. Era necessário, portanto, que essas figuras, as figuras das coisas que estão nos céus, fossem purificadas com tais sacrifícios. Mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios o quê, irmãos? Superiores, diga, superiores. Superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por quem, irmãos? Por nós, diante de Deus. Ele não entrou para oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote entra todos os anos no Santo dos Santos com sangue alheio. Se fosse assim, ele precisaria ter sofrido quantas vezes? Muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar o fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. Aleluia. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido quantas vezes? Uma vez por todas, para tirar o pecado de muitos, aparecerá segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por Ele. Uau! Coloca só esse versículo 28 para mim, Lívia, na área, por favor, que a versão dele fica um pouquinho melhor. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar o pecado de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam a sua salvação. Quando estão aguardando a salvação? Olha a diferença. O homem no Antigo Testamento, na lei, ele vinha, oferecia o cordeiro, para que esse cordeiro pudesse simbolizar a sua expiação pelo pecado. Mas o que diz a palavra? Esse ritual, ele é incapaz, ele é insuficiente, ele é ineficaz, ele não pode remover o pecado definitivamente da pessoa. Mas Jesus, ele não é apenas o cordeiro. Jesus, ele é o cordeiro e ele é o sacerdote. Uau. Então, ele não vem para oferecer um animal. Jesus, ele a si mesmo se oferece. Jesus, ele se ofereceu a Deus pelo sacrifício de todos nós, porque a minha e a sua dívida eram impagáveis. O pecado que nós havíamos acumulado, a sentença que havia sobre nós, não poderia ser passível de ser perdoada com um animal qualquer. Por isso, Jesus, o Filho de Deus, ele se fez um cordeiro. E ele voluntariamente se ofereceu por cada um de nós. Somente o sacrifício de Jesus é capaz de nos perdoar e de nos salvar. Não podem ser as nossas obras, não podem ser as nossas ofertas, não podem ser a nossa bondade, não pode ser a nossa autojustiça, a autopiedade. O que nos salva é a fé no Cordeiro de Deus, porque somente Ele pode tirar pecados do mundo. Você não consegue consertar os seus erros, quem te conserta é o sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. O homem pode tentar diversas maneiras, mas a porta, quem abre é o Senhor. Ele disse, eu sou a porta. Jesus é, meu irmão, Jesus é tudo. Jesus é a porta, Jesus é o caminho, Jesus é o pastor, Jesus é, e ovelhas somos nós, que dependemos de alguém para nos abrir a porta, para nos levar pelo caminho, para nos guiar à verdade e nos conceder a vida eterna. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E por que isso é importante? Porque a sentença que havia sobre nós era qual? 3, pelo menos. Quantas sentenças? 3. O pecado havia expulsado o homem da presença de Deus. O pecado havia trazido maldição à terra, e o pecado havia trazido a morte sobre o homem. Quais são as 3 sentenças? Primeira,
Expulsão da presença de Deus. Primeira, expulsão da presença de Deus. Qual a primeira sentença, Bia? Muito bom. Segundo, maldição da terra. Maldição da terra. Terceiro, morte. Eu fico falando aqui, vocês ficam aí pensando só no bacalhau. Irmão, presta atenção no cordeiro. 3 sentenças estavam sobre nós. Isso, um cabrito não pode nos restituir. Isso, um dízimo não pode nos restituir. Isso, uma oração não pode nos restituir. Isso, um louvor abençoado não nos pode restituir. Isso, um sacerdote pregando não pode nos restituir. Mas Jesus pôde nos restituir. Porque quando ele estava naquela cruz e quando ele disse está consumado, o véu do Santíssimo Lugar foi rasgado. E agora já não há mais separação. Era como se Jesus estivesse dizendo, pode vir, meus filhos, pode vir, meu povo. Agora eu estou restituindo vocês ao coração do Pai, à intimidade do Pai. A expulsão da presença, ela foi cancelada. A terra estava amaldiçoada e ainda está. Porque Jesus não morreu pelo planeta. Jesus não morreu por essa terra. Mas Ele nos preparou novos céus e nova terra. Numa terra onde habita a justiça, onde não pode habitar lágrimas, enfermidade, desemprego. Quantos querem morar nesse lugar? Aleluia! Novos céus e nova terra. Deixa-me te dizer, Jesus não morreu por esse lugar. Por isso que o apóstolo Tiago diz que a terra está entesourada para o fogo. Esse lugar aqui vai ser abandonado. E quando ele for abandonado, ele vai ser destruído, porque Deus se preparou um novo lugar para os seus filhos. Um lugar onde o pecado... Porque nós fomos salvos do poder do pecado, nós fomos salvos da maldição do pecado, mas ainda nós não fomos salvos da presença do pecado. Por isso que a salvação é um ato contínuo. Nós fomos salvos, nós estamos sendo salvos e nós também seremos salvos, porque naquele lugar não haverá possibilidade alguma do pecado entrar. Porque onde há pecado há o que, irmãos? Morte. Mas naquele lugar só há vida abundante e eterna. Quem nos garantiu? O Cordeiro de Deus. Aleluia. Por fim, a morte que eu acabei de falar, ele venceu. Amém ou não amém? E a gente vai terminar falando sobre isso. Jesus, ele é ao mesmo tempo sacerdote e cordeiro, perfeito e suficiente. Você pode repetir essa frase comigo? Jesus é ao mesmo tempo o sacerdote e o cordeiro, perfeito e suficiente. Ele morreu uma vez por todas, acabou. Ele ressuscitou e acabou. Ele não precisa todo ano fazer o mesmo sacrifício. O sacrifício que ele fez há 12.000 anos atrás vale por toda a eternidade. Ele é perfeito e ele é suficiente. Ele morreu por todos os pecados que você já cometeu. Ele morreu por todos os pecados que você está cometendo. E ele morreu por todos os pecados que, porventura, você ainda vai cometer. Ele morreu pelos seus pecados e pelos pecados do mundo inteiro. Quantos bilhões de pessoas que existem hoje? 7 bilhões? 8? É gente pra caramba, né? 8 bilhões. Tenta imaginar nesses 6.000 anos de existência aí do mundo aí, civilizado, quantos bilhões de pessoas já existiram? Pois é, o sacrifício de Jesus foi perfeito e suficiente para alcançar toda a história da humanidade. Uau! Porque ele não é um animal, ele é o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Em Isaías, capítulo 53, a partir do versículo 4, esse texto tão lindo, mas que vale a pena nós repeti-lo em solenidade à Páscoa, diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Isaías capítulo 53, perdão, Lívia. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores ele levou sobre si. Nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas... Irmão, se isso não te comover,
a gente tem que parar e falar assim: Senhor, quebranta o meu coração, porque eu e você éramos para estar ali naquela cruz, mas Jesus, o perfeito, Jesus, o sem pecado, ele foi esmagado pelo meu e pelo seu pecado. Então isso tem que mudar a nossa consciência, não apenas com respeito a Jesus, mas também com respeito ao pecado. Toda vez que o pecado bater a porta, a gente lembrar que teve um preço. A gente é salvo pela graça, mas não foi de graça. Jesus foi esmagado, Jesus foi oprimido, Jesus foi humilhado pelos meus e pelos seus pecados. Oh, aleluia! O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, a sentença era nossa, mas ele tomou sobre si, aleluia. E pelas suas feridas, nós não seremos sarados, nós já fomos sarados, aleluia. Versículo 6, todos nós, quem, irmãos? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor, o bom pastor, fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, ele foi humilhado, como cordeiro. Como que, irmãos? Como cordeiro. Ele foi levado ao matadouro. E como ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Ele não abriu a boca para se defender, dizendo: eu não tenho pecado, eu sou justo. Não! Ele sabia, sabe por quê? Ele estava pegando todos os nossos pecados e falando: joga sobre mim, joga sobre mim. E é pela justiça dele que nós fomos justificados. Ele pagou a nossa dívida. Jesus anulou o poder da separação, o poder do pecado e o poder da maldição. O Cordeiro de Deus nos restituiu a comunhão com o Pai. Então, dito isso, nós lemos também um texto em Corinto, onde o apóstolo Paulo vai ensinar à igreja as instruções e aplicações quanto à Páscoa. Uma delas faz sentido com Êxodo 12, versículo 11. Eu queria ler de novo o Êxodo 12, versículo 11. Que Deus vai falar assim para o seu povo. Leia comigo, igreja, vamos lá. É assim que vocês devem comer, já prontos para viajar. Leia com força agora. Olha para o irmão que está ao teu lado, vê se tem algum cajado na mão dele. Pergunta: irmão, cadê o cajado? Fala: cadê o cajado, irmão? Cadê o cajado? Cadê a sandália? Está todo mundo de tênisinho, sapato. Mas olha o que Deus está dizendo para o seu povo. É assim que vocês vão comer. Prontos para quê? Para viajar. Partir. Eu tenho certeza que alguém aqui, pelo menos uma vez já na vida, viajou. E quando a gente viaja, né, a gente tem que preparar o quê? As nossas malas, as nossas bagagens. O que Deus está falando para o seu povo? Vocês não vão mais ficar nessa terra que oprime, que castiga vocês. Eu estou libertando vocês. É assim que vocês vão comer a Páscoa. A Páscoa, essa palavra no hebraico significa Pesach, passagem. Vocês estão de passagem. Comam, como já estivessem para partir, porque hoje estou efetuando um grande livramento. Isso é um sentido profético para nós. Como que nós devemos celebrar a Páscoa? Lembrando que ele ressuscitou e disse: eu vou preparar lugar, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Vocês estão de passagem, comam prontos para viajar. Triste seria se nós, nessa manhã, ao longo desse domingo, a gente fosse celebrar a Páscoa como se a gente fosse viver eternamente na terra, com os nossos pés fincados aqui. O que Jesus quer nos ensinar com essa palavra é: celebrem a Páscoa olhando para o céu, porque é de lá que vem teu socorro. Porque é para lá que vocês vão. Há uma terra que mana leite e mel aguardando vocês. Vocês nunca mais chorarão, vocês nunca mais sofrerão. Prontos para viajar. Não estou falando para quando você chegar em casa preparar a mala,
Porque a Bíblia diz que vai ser num piscar de olhos. A gente vai subir. A gente vai deixar tudo aqui. Mas a gente tem que estar pronto. A palavra de hoje é: você está pronto. Fala para o irmão que está ao teu lado. Você está pronto? Oh. Na Páscoa judaica passou o anjo da morte. Mas na volta de Jesus vai passar o anjo da vida. Oh, aleluia. Mas assim como naquela noite, só será poupado quem estiver pronto. Com o cordeiro, a mesa do cordeiro e com o sangue marcando a sua casa, a sua vida e o seu coração. Quem tem ouvidos, a pergunta é: eu estou pronto? Em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, eu quero repetir esse texto. O apóstolo Paulo vai falar: joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, ele foi o que, irmãos? Sacrificado. Versículo 8. Por isso vamos celebrar a festa da Páscoa, não com velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com pão sem fermento, que é o pão da sinceridade e da verdade. Então o apóstolo Paulo está falando, está falando aqui até sobre velho fermento, você entenda como velha natureza. Velho fermento significa o quê? Velha natureza. Jesus morreu para que você pudesse sepultar a sua velha natureza. Mas Jesus não apenas morreu, Jesus também ressuscitou para que uma nova natureza fosse constituída em você, porque Ele vive, você vive também em novidade de vida. Então não faz sentido eu celebrar a Páscoa com o velho fermento, sendo o mesmo homem de antes, com os mesmos dilemas de antes, com os mesmos pecados de antes, com as mesmas inclinações de antes, porque Jesus, o Cordeiro de Deus, já morreu pelos meus pecados, e eu já sei disso, eu já me entreguei a Ele, então eu preciso lançar fora o quê? O velho fermento da maldade. Maldade, você entende, toda espécie de mal. Maldade é o quê, irmãos? Toda espécie de mal. Maldade é o quê? Toda espécie de mal. Pastor, você está me chamando de maldoso? Eu não, a Bíblia. Fica triste com a Bíblia. Teve uma vez que eu preguei aqui, vós que sois maus, saber, você é mau, sabe dar bom presente para o seu filho, mas você é mau. Aí o irmão olhou assim, eu falei, não fica triste comigo não, Jesus que disse isso. Então você fica triste com quem? Com Jesus. Às vezes a gente fica ofendido, não, eu sou honesto, eu sou justo, sou um bom marido, sou um bom pai. Não, irmãos, nós somos maus. Qualquer bondade que haja porventura em nós, foi que o Senhor plantou em nós. Todo o desígnio do homem é corrupto e mau. Quando Deus vai falar da gente, vai dizer assim, enganoso é o coração do homem desesperadamente corrupto. O que nos torna bom é Deus em nós. Por isso, quando aquele escriba veio perguntar para Jesus, Jesus, bom mestre, ele falou, por que me chama de bom? Bom só há um que é Deus. E é Deus que nos torna bons. Sem Deus não tem como o homem ser bom. Então, é isso que a Bíblia está nos ensinando aqui. Se eu vou celebrar a Páscoa, se eu quero viver o verdadeiro sentido da Páscoa, não adianta eu apenas assar uma ave ou um peixe, não adianta eu encher a minha mesa aqui de quitutes abençoados, de chocolates abençoados. Isso pode ser bom, mas isso não é Páscoa. Páscoa é eu lembrar que o Cordeiro de Deus morreu por mim, ressuscitou por mim, e eu preciso, por conta disso, lançar o velho fermento fora e comer e celebrar a Páscoa, pronto para viajar, pronto para partir, porque eu sou peregrino e forasteiro, eu não pertenço a esse mundo, eu sou ET. Só me faltou a orelhinha. Mas o coração de ET nós temos que ter. Somos extraterrestres. Nós não somos desse mundo. É assim que se celebra a Páscoa. Posso ouvir um amém? Então nós devemos celebrar a Páscoa vivendo a santidade que o seu sacrifício nos proporcionou. Você pode repetir isso comigo? Devemos
celebrar a Páscoa vivendo a santidade que seu sacrifício nos proporcionou. Seja santo, porque o Cordeiro Pascual, ele nos santificou com o seu sangue. Hebreus capítulo 9, versículo 13, fala assim, Hebreus 9, 13. Portanto, se o sangue de bodes e de touros, outros tipos de animais que eram trazidos para esse ritual, e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne. Versículo 14, leia comigo. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a vossa consciência, a nossa consciência, de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Uau. O sangue do Cordeiro, do verdadeiro Cordeiro, é Ele que nos purifica das obras mortas, para servirmos a um Deus vivo. Que o sangue do Cordeiro esteja sobre a nossa vida, nessa manhã. Para terminar, queridos, eu seria insuficiente, seria incompleto, se eu falasse a respeito da Páscoa e me prendesse apenas à morte de Cristo. A Páscoa não trata apenas da morte, mas principalmente da sua ressurreição. O Cordeiro da Páscoa judaica, ele foi morto, assado e morreu. Mas o Cordeiro verdadeiro, ele morreu sim, mas ele venceu, ele ressurgiu, ele ressuscitou. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 5. E queria que você acompanhasse a leitura atentamente para a gente concluir essa pregação de hoje. Apocalipse capítulo 5, a partir do versículo 1. João sobe até os céus e Deus lhe dá essa visão. Vi na mão direita daquele que estava assentado no trono um livro. O que ele viu, irmãos? Um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse: João, não chore, aleluia. Ei, não chore, aleluia. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. O leão venceu. Aleluia. Então, diz João no versículo 6, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos, em pé, o que, irmãos? Que, irmãos? Que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, já expliquei isso aqui, significa a plenitude do poder, bem como 7 olhos, significa a plenitude da sua onisciência, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O Cordeiro, quem, irmãos? O Cordeiro foi e pegou o livro, aleluia, da mão direita daquele que estava sentado no trono. E, quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, se prostraram diante de quem, irmãos? De quem, irmãos? Do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa, louvor, e taças de ouro cheias de incenso, que são o quê? Oração dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua,
povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Versículo 11: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e todo louvor. Ei! Uau, aleluia! Digno! Digno! Eu vou terminar de ler. Então ouvi que toda criatura, toda, que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo sempre. E os 4 seres viventes respondiam: amém. E os 24 anciãos se prostraram. Glórias a Deus. Pense nessa cena, irmãos. Se você continuar lendo o livro de Apocalipse, você vai entender que esse livro que estava na mão do Deus Todo-Poderoso é a história da humanidade. Os selos vão começar a ser desatados e ali tem a história da humanidade e a intervenção de Deus na história da humanidade. Ninguém tinha acesso a esse livro porque debaixo da terra ninguém era digno. Aí tudo bem. Na terra olharam todos os homens, ninguém era digno. Aí tudo bem. Mas ele vai para o céu e diz: nem no céu, nem diante dos anjos, ninguém era digno. Mas nesse momento em que ele chorava, o anjo tocou João, aleluia. E o anjo está te tocando hoje aí, te dizendo a mesma coisa: não chore. Você leu o texto, João estava fazendo o que, irmão? Chorando muito. Por quê? Porque quando vê isso, o livro está selado, é como se a história da humanidade estivesse correndo ao léu, e João fica desesperado, falando: meu Deus, o que vai ser da minha vida? O que vai ser da vida do meu filho? O que vai ser da vida do meu irmão? Está tudo desgovernado. Fala: não, o Cordeiro venceu. Aleluia. Ele tomou o livro e disse: eu venci. A história da humanidade não está no léu, eu estou no controle da sua vida, de tudo aquilo que acontece, eu estou no comando, eu sou digno, toda autoridade me foi dada no céu, sobre a terra e debaixo da terra. Não tem nada perdido. Aleluia, aleluia. E ciente da dignidade, os músicos podem vir, e cientes da dignidade e da autoridade do Cordeiro, só restou fazer uma coisa. O que foi, irmãos? O que eles fizeram? Se prostrar e adorar. É isso que a verdadeira Páscoa nos leva a fazer. Nos prostrarmos, porque a gente lembra que a gente não é digno, mas a dignidade dele nos dignificou diante do Pai. Nós não éramos justos, mas a justiça do Cordeiro nos tornou justificados diante do Pai. Nós estávamos desgarrados, você leu, como ovelha, cada um seguia o seu próprio caminho, mas ele, o Cordeiro, nos tomou para si. Estávamos desgovernados nas nossas desventuranças, mas ele tomou o livro da nossa vida, escreveu o nosso nome no livro da vida, escreveu o nosso nome na palma da mão dele e disse: eis que eu te tenho gravado na palma das minhas mãos, e os teus muros estão continuamente perante mim, a tua vida me pertence. Quando ele verteu o seu sangue, você leu, ele nos comprou, nós estávamos
presos, nós estávamos sequestrados pelo diabo por conta do nosso pecado, mas Ele pagou o preço do nosso resgate. Com o seu sangue Ele nos comprou. Ele nos libertou do império das trevas, irmãos, e nos transportou para o seu reino de luz. Aleluia! Ele nos libertou. Com o seu sangue Ele pagou a fiança, Ele pagou o resgate. Só que Ele fez mais do que isso, Ele nos constituiu. Não é que agora a gente só é livre, não. Ele nos fez reino e sacerdote. Éramos pobres, cegos, nus e miseráveis. Agora somos príncipes de Deus. Nós vamos reinar com o cordeiro e o leão da tribo de Judá. Irmãos, isso é Páscoa. Qualquer coisa que nós temos aqui na terra é muito pequeno diante da glória que nos está reservada no porvir. Aqui nós sofremos, é verdade. Temos lutas, é verdade. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores, porque o Cordeiro venceu por nós. No mundo passais por aflições, irmãos, mas tende bom ânimo, disse Jesus. Eu venci o mundo. E porque eu venci, vocês também são vencedores, porque vocês são herdeiros de Deus e co-herdeiros comigo, disse Jesus. Se coloca de pé, diga-lhe ao Cordeiro.